Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento de José Adelmário Pinheiro Filho, continuidade da palavra com a defesa do senhor Luiz Inácio. Próxima pergunta. E como eu disse, doutor, perguntas repetidas serão indeferidas a partir de agora. Já ouvi várias vezes perguntas repetidas e até permiti por liberalidade que elas fossem feitas, mas agora acho que passou um certo limite. O senhor pode dizer se o ex-presidente Lula ou seus familiares usou esse apartamento alguma vez? Conforme eu já anteriormente informei, a última vez que eu tive no imóvel foi em agosto, acompanhado de Dona Marisa e do filho Fábio. Depois eu não sei lhe dizer se ela ou alguém da família esteve lá. Eu fui preso e eu não tenho informação. Certo, mas até o dia que o senhor foi preso, o senhor sabe dizer se o ex-presidente usou esse apartamento? Não, que não estava pronto ainda. O senhor sabe dizer se o ex-presidente levou a esse imóvel algum pertence, deixou lá algum pertence pessoal? Não sei lhe dizer. Quando eu estive em agosto, foi a última vez, nós estávamos fornecendo praticamente tudo. Se levou mais alguma coisa, eu não sei dizer. O senhor sabe dizer se nesta visita que o ex-presidente Lula fez junto com o senhor, se era a primeira vez que ele estava nesse imóvel? Sim, acho que a primeira vez. E em algum momento ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não. Nem eu perguntei, nem ele me respondeu que eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo. Nada, zero? Sobre valor, não. Então o senhor nunca recebeu dele a afirmação de que não pagaria pela diferença do valor desse imóvel? A diferença do valor do imóvel já deveria ter pago em 2010. A gente está tratando aqui em 2014. Isso nunca foi tratado. Por que ele deveria ter pago em 2010? A diferença, porque se estava sendo disponibilizado um apartamento tipo, que era de 80 metros quadrados, e estava indo para um apartamento de 240 metros quadrados, uma área 3 vezes maior, tinha uma diferença de preço, obviamente. Eu cobrei isso do João Vacari, cobrei isso do Paulo Okamoto. E o Paulo Okamoto é que sempre cuidou, pelo meu conhecimento e pelas informações do presidente, dessa parte cuidava do instituto, cuidava das palestras, sempre ele que mexia nessa parte financeira. Eu falei com ele várias vezes, não, vamos aguardar. Primeiro, aguardamos por causa da campanha eleitoral de 2010. Depois o presidente teve um problema de saúde, eu não ia sair conversando sobre isso. Depois veio a campanha de 2014. Então, esse assunto depois resolve. Só que os investimentos feitos num apartamento não eram para um apartamento decorado, era para um apartamento específico para uma família. Entenda bem, com todo respeito à figura do ex-presidente, o apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado, ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento, porque ele era muito personalizado. É um valor excessivamente maior das reformas que foram feitas e da decoração feita do que valia o apartamento. Isso é público e notório, estão nos autos, então acho que está muito claro isso. Na versão do senhor parece estar claro, para mim não está, e por isso que eu continuo perguntando para o senhor. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Nem eu nunca perguntei. Além do senhor, quem mais cuidava desse assunto relacionado ao apartamento 164A do Solares? O senhor quer se referir a cuidar
executar as obras, tinham os engenheiros lá da empresa que estavam acompanhando uma empresa que foi contratada. Não, da UAS. Quem estava incumbido de fazer a aquisição desse apartamento pela família do ex-presidente? Se eu entendi a sua pergunta, a relação com o ex-presidente era minha. A relação com o Paulo Okamoto era minha. Se alguma coisa que surgisse disso, era através de mim. E eu estive com o Paulo Okamoto, estive com o João Vacari, tratando de como nós íamos formalizar isso. Quem estava preocupado era eu. E perguntei várias vezes, desde 2010, não é uma coisa recente. Não, vamos esperar, depois vamos ver e tal. Mas a reforma já tinha sido feita e gasta. Eu avisei para o João Vacari. Eu não posso continuar, é um investimento muito alto. Para o senhor ter ideia, só para esclarecer um pouco mais o que eu estou dizendo, mesmo não tendo sido perguntado, o lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só, e eram 100 e tantos. Então tinha que ser dada uma solução, e foi dada a solução. A OAS Empreendimentos não teve prejuízo na reforma porque foi paga através da RENEST, da obra da Petrobras, do encontro de conta dela e de outras obras. Isso é muito claro. Não tem... Então, eu vou perguntar objetivamente para o senhor. O senhor entende que o senhor deu a propriedade desse apartamento para o ex-presidente Lula? O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi-me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Só para eu complementar, eu procurei o João Vacari algumas vezes e ao Paulo Okamoto de como iríamos operacionalizar para passar do nosso nome. Nós tínhamos um elo entre o Instituto Lula, com várias doações feitas, estão aí todas declaradas. E as palestras no exterior. Fizemos, se não me falha a memória, 5 palestras. Só a OAS pagou de palestra mais de $1 milhão. Que foram dadas as palestras? Foram dadas. Ninguém está falando no contrato dizendo que existia um vínculo comercial que poderia ser resolvido isso, porque já existia um hábito de transações comerciais entre a OAS e o Instituto Lula e as palestras, mas nunca foram resolvidos esse assunto, sempre. Certo, eu quero saber, mas de que forma? O senhor disse que deu a propriedade em 2009, é isso? Não, eu não dei propriedade a ninguém, a propriedade já era dele quando veio para mim. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, como é que foi dado? Uma pergunta, é a 15ª vez que ele está perguntando a mesma coisa. Próxima a pergunta, resposta já foi doutor. obtida. Respondeu. O doutor quer que ele responda com palavras específicas? Não sei. Ele já respondeu. Eu quero esclarecer como Próxima é que foi pergunta. dada a propriedade. Me parece que é um ponto fulcral da ação. Tá. Se eu não puder perguntar isso ao interrogando, Mas o senhor me parece um claro o senhor já cessamento de perguntou, ele defesa. já respondeu. Então, a próxima pergunta. Não houve resposta, Excelência. Bem, doutor. Então, para a próxima pergunta, talvez o doutor não tenha entendido a resposta, mas ele já respondeu. Vossa Excelência talvez seja mais inteligente do que eu, mas eu posso também, de repente, ter o direito de compreender a situação. Próxima pergunta. O senhor sabe dizer quem da OAS deu o apartamento triplex relacionou o apartamento triplex como ativo da OAS Empreendimentos no processo de recuperação judicial? Não. Com relação às obras que o senhor disse ter feito nesse apartamento triplex, qual foi o recurso, qual a origem dos recursos utilizados para fazer essa reforma? Em primeiro lugar, eu não disse, eu fiz. Segundo lugar, a origem dos recursos são o caixa da empresa. A empresa tem um caixa que aplica em todos os negócios. Não tem... A empresa OAS Empreendimentos? OAS Empreendimentos, então tem... O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não. Eu usei valores de pagamento de propina para poder fazer um encontro de conta. Em vez de pagar X, paguei X menos despesas que entraram no encontro de contas. Só isso. O senhor... Não saiu caixa. Houve apenas o não pagamento do que era devido, de propina. O senhor sabe, alguma vez o ex-presidente afirmou ao senhor que se comprasse o imóvel não pagaria pelas reformas? Já foi feita essa pergunta. Eu não fiz essa pergunta. Fez.
Tá, o A senhor pergunta- pode responder? A pergunta não foi Não, feita. o presidente nunca me perguntou. Você, como houve interrupção, mais uma vez, vou perguntar objetivamente. O ex-presidente Lula alguma vez disse ao senhor que se comprasse o apartamento não pagaria pelas reformas feitas no local? Quando eu estive com o João Vacari em 2013, alertando a ele, já respondi essa pergunta, mas eu Então, se o senhor puder responder objetivamente, o ex-presidente Lula alguma vez disse ao senhor que se comprasse não iria pagar pelas reformas? O presidente Lula não me perguntou. O João Vacari, quando eu mostrei a ele as dívidas que nós tínhamos a pagar para o João Vacari de pagamentos indevidos dessas obras, e o gasto que nós estávamos tendo em cada empreendimento, que ele me pediu, inclusive, que no caso do triplex, eu procurasse saber do presidente, eu estive com o presidente foi no apartamento para dizer o que eles queriam, porque eu não tinha ideia de quanto ia gastar. Quando Dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento, e nós fizemos um projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para o Vacari e isso fez parte de encontro de conta com ele. O Vacari me disse, naquela ocasião, que como se tratava de despesas, de compromissos pessoais, ele iria consultar o presidente. Voltou para mim e disse, tudo ok, você pode fazer o encontro de contas. Então, não tem dúvida se ele sabia ou não. Claro que sabia. Mas o senhor nunca tratou diretamente com ele. Eu tive um encontro com o presidente em junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através do João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Tem alguma pergunta? Estou verificando. Excelência, Desculpe, é uma pergunta? este defensor, Pro- mas esse defensor gostaria de anotar a Vossa Excelência que hoje nós tivemos aqui explicitamente mencionada a ocorrência de um delito, porque o artigo 171, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º do nosso Código Penal diz que é crime vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Foi exatamente esta garantia que aconteceu nos autos da recuperação judicial. Tendo em vista o que dispõe o artigo 40 do Código de Processo Penal, o juiz, quando tomar conhecimento, papéis, autos da existência de crime, deverá remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis e, de seu turno, o Ministério Público está adstrito pelo artigo 129 da Carta Política, como titular da ação penal, a adotar as providências cabíveis sob pena de, descumprir as suas atribuições. Então, se o apartamento em questão pertence ao presidente Lula e foi dado em garantia, temos aqui o aperfeiçoamento tipológico desta figura. É o que submeto respeitosamente à consideração de Vossa Excelência, com a ciência do Ministério Público. Tem alguma pergunta? Não. Talvez então perguntar ao seu cliente se ele tem interesse em promover essa investigação e essa apuração para a responsabilização do administrador judicial. Acho que não, é crime de ação pública, Excelência. Hã? É crime de ação pública. Mas ele disse que ele não é o proprietário, né? Bom, se reconhecer que ele não é o proprietário e o imóvel é da OAS, não há crime. Agora, se afirmar que o apartamento é dele e a OAS deu a garantia, Tá então... bom, doutor. Mais alguma pergunta para os outros defensores? Não tenho nenhuma.
Fernando Fernandes, advogado do Paulo Okamoto. Excelência, inicialmente, Vossa Excelência exibiu folhas 34 com data de mensagem ao depoente, folha 6, e também um documento da Polícia Federal, folha 17, folha 11. Me desculpe, é porque o senhor está de costas para mim, eu não sei se está escutando. Sim. Eu estou escutando, mas é que você deve ao juiz aqui. O senhor lembra que ele exibiu? Sim, eu não sabia. Não, não tem problema, é porque... a pergunta é o seguinte, o senhor sabe se essas mensagens passadas representam a integralidade de mensagens que você tinha no seu telefone, ou existem mensagens nos seus telefones que não foram exibidas hoje e não são citadas na denúncia? Não sei dizer ao senhor, porque vai ser impossível para mim saber agora quais foram. Eu usava muito mensagem. Então, mas o senhor pode saber que o que foi exibido, que está na denúncia, não são todas as mensagens que estavam no seu telefone. Todas as mensagens de Exatamente. qualquer pessoa no meu telefone? Exatamente. Não, claro que não, pode ter milhares de centenas. Da mesma maneira que é possível, o senhor consegue afirmar que os diálogos feitos com aqueles interlocutores, as mensagens estão integralmente citadas e exibidas ao senhor aqui hoje ou não? Não sei lhe dizer. O senhor está se referindo especificamente ao Paulo Okamoto? Não, estou me referindo a qualquer mensagem que o senhor tenha trocado, porque aquelas mensagens exibidas ao senhor não foram com o Paulo Okamoto, foram com outros interlocutores. Não, é isso que eu não estou entendendo. Por isso. Qual que é a pergunta, doutor? Eu também não entendo. A pergunta é essa simples. Se, a pergunta é entender... Se aquelas mensagens 5, 6, são todas as mensagens do celular dele? Não se são, estão doutor. Então, essa pergunta é... Desculpe, mas o senhor confirma... o material probatório está nos autos, Isso, à disposição da defesa. O senhor confirma não, a interpretação do juiz? Pergunta, doutor. Está indeferida essa pergunta? É porque é o seguinte, excelência. O sentido é o seguinte, excelência. A defesa está argumentando que está sendo ocultado o material probatório dela? É não, excelência. A defesa requereu... A defesa requereu o acesso ao telefone e perícia no telefone. E o indeferimento foi com base no que tudo está citado na denúncia, é o suficiente. A defesa vai requerer a Vossa Excelência, vai ratificar a Vossa Excelência e requerer com base no depoimento e com base na utilização de Vossa Excelência no Ministério Público o deferimento da perícia. Porque a defesa deseja ter acesso à integralidade das mensagens. Não, a defesa requereu perícia e não a integralidade das mensagens. Se tivesse requerido direito, o juiz teria providenciado. Então, eu vou requerer, inclusive, em razão do depoimento realizado hoje. Tem alguma pergunta para minutinho, excelência, a pergunta, Vossa Excelência respondeu a pergunta. Por ser óbvio, me parece, pode deixar o interrogando responder se existem mensagens que não foram exibidas a ele? O doutor está sugerindo na pergunta, de uma maneira não muito educada, que está sendo ocultado o material probatório. Eu não falei ocultado, excelência. É o que o doutor está sugerindo. Não, então, excelência... essa pergunta está deferida, eu já esclareci a questão. O doutor pode requerer o acesso à integralidade, será disponibilizado. Se não teve ainda, porque não requereu o direito. Então, próxima pergunta. Mas para Vossa Excelência entender que Vossa Excelência atribuiu... Vossa Excelência atribuiu a minha afirmação, a afirmação de que está sendo ocultado prova. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a defesa tem o direito de acessar a integralidade da prova. Só para deixar consignado e não ter uma interpretação diferente. Mas nós interrompemos as perguntas para esse debate. Não acho necessário. Qual que é a pergunta, posso prosseguir, doutor? Excelência? Se for uma pergunta pertinente ou não essa argumentação, a pergunta que Vossa Excelência indeferiu foi se havia outras mensagens, Vossa Excelência mesmo respondeu. Eu não preciso repeti-la. Qual que é a pergunta, doutor? Para o acusado. Vossa Excelência quer que eu repita? Essa pergunta está indeferida, doutor. Então, posso prosseguir? Acho que o doutor devia ter dito que devia fazer a próxima pergunta. Então, um minuto. Você pode aguardar um segundo. O senhor disse que não sabe a data exata que a empresa assumiu a Bangkok, a obra. Mas o senhor sabe o ano? Se foi em 2008, 2009, 2010?
Eu já respondi. Tem um documento, né? Então tem documento, tem contrato, tem tudo assinado. Não tem o que Não, a esconder. conversa com o Vacari para assumir a obra. 2009. 2009. Muito obrigado. Nessa negociação com a Bangkok, o senhor pode dizer se foi lucrativo a OAS assumir essas obras? Quando negociamos, seria. Em 2013, eu também já respondi uma pergunta semelhante. Havia um prejuízo em vários empreendimentos por passivos que não foram declarados a gente à época. E existia, no caso específico do triplex, existiam duas contas a serem saldadas conosco. Era a diferença de preço do apartamento tipo triplex e as reformas que foram feitas. Eu não entendi porque o senhor disse que não tinha interesse naquela cidade. O senhor pode explicar a Ele já falta de interesse? respondeu isso, doutor. Tem deferido a pergunta. Eu queria entender qual é a falta de interesse e qual é porque Como o ele já foco, respondeu quando eu perguntei, porque então o está foco, deferida. porque o foco seria só na capital. Por que o foco seria só na capital? Isso é uma definição estratégica. Nós atuávamos no mercado imobiliário em Salvador. Depois, um mercado importante para a gente era o mercado de São Paulo, que já estávamos atuando. E depois expandimos para o Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. É isso. É uma decisão estratégica. Interior nunca foi nosso alvo. O senhor sabe quantos associados à época tinham comprado apartamento desses empreendimentos? O de Guarujá, Primeiro de todos os que estavam na Bangkok. Tem ideia, mais ou menos? São centenas? centenas. Só o de Guarujá, me parece que é mais de 100 unidades. O senhor sabe que se a OAS não assumisse essas obras, se a Bangkok teria alguma condição de completar as obras? Pelo que eu entendi da conversa com o Vacari, que depois isso está espelhado nas ações do Ministério Público de São Paulo contra a Bangkok, não teria a menor condição, ela estava insolvente, praticamente. Mesmo já tendo sido feita a pergunta, como me parece que nas diversas respostas houve diferenças, eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor, eu escutei aqui também em uma entrevista feita na Veja que o senhor tomou conhecimento da propriedade do ex-presidente em relação ao triplex pela primeira vez através do jornal Globo? Não, isso é o que diz a Veja, não é o que eu pergunta. disse. Eu nunca disse isso, até porque em 2009 eu já sabia. Me desculpe, mas eu não posso. Estou aqui para falar a verdade de tudo que eu conheço. Não, é uma declaração de um jornalista, eu não sei de onde ele tirou. De mim que não foi. A pergunta é também se o senhor, depois de preso, mandou alguma orientação à OAS para que o apartamento não fosse entregue. Depois de preso no dia 14 de novembro, logo em seguida eu renunciei todas as minhas funções na empresa. Então não posso ter dado nenhum tipo de ordem, porque eu já não exercia nenhuma função. Portanto, não deu, correto? Não dei. Depois de solto, o senhor deu alguma ordem para não entregar o apartamento? Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu também. não posso ter. Está escrito lá. Mas a pergunta foi diversa, mas eu Não. agradeço a resposta. Não. Mas a pergunta foi diferente do que Vossa Excelência Tá, em defesa realizou. das perguntas repetidas, Ele já, doutor. ele Mais já perguntas? não, Excelência, a pergunta não foi repetida e ele já respondeu a pergunta. Eu me dou por satisfeito. Tem mais perguntas? Não, Excelência, não tem nenhuma pergunta mais. Outros defensores têm perguntas? A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Gostaria que ele esclarecesse? Tem, Excelência. Poucas. Doutor Léo, qual o restaurante que ocorreu a conversa do senhor antes com o Vacari e depois teve a reunião com os diretores da OAS e da Bangkok? Num restaurante Bassi ali, eu acho que é Bela Vista. Carne, não sei o que da carne. É um restaurante Bassi, muito famoso em São Paulo.
É ali no centro, na Bela Vista, eu acho. Na última indagação do gabinete de advogado Dr. Cristiano, o senhor mencionou rapidamente essa questão, mas eu vou ser específico. Durante as investigações da Lava Jato, o senhor esteve pessoalmente com o ex-presidente Lula para tratar de pagamentos ilícitos que o senhor mencionou no depoimento nesta tarde ao juízo? Eu fui chamado pelo presidente, ele estava muito preocupado com... a Lava Jato já estava em andamento e ele estava me preocupado e a pergunta que ele me fez foi muito objetiva e muito clara. Se a OAS tinha feito algum pagamento no exterior para o João Vacari. Eu disse, não. De que forma você tem pago os valores acertados com o João Vacari? Através de doações eleitorais a partidos, a diretórios, a políticos e Caixa 2. Foi muito claro e objetivo nisso. E a pergunta dele, ele estava muito irritado. Eu não sei exatamente o que é que estava ocorrendo. Satisfeito, excelência, obrigado. Alguns esclarecimentos do juízo. Quando foi esse encontro, com o senhor, aproximadamente? Abril, maio de 2014. E foi onde? No Instituto Lula. Eu sempre me encontrava com ele lá. Eu não sei se ficou claro para mim, mas o senhor teria respondido anteriormente que ele teria orientado o senhor a destruir documentos? Ele me orientou nesse encontro se eu estava guardando algum tipo de documento das relações com o Vacari, de encontro de contas, o que devia, o que ia pagar. Eu disse a ele que eu não costumava fazer isso. E ele me disse, olha, se você ficar anotando o documento, é melhor que você não participe de nada. Foi muito duro na conversa comigo. Eu não sei lhe responder, infelizmente, o porquê que ele estava tão irritado com esse fato. Não era um assunto que tinha a ver com a OAS. Salvo engano, quando o senhor respondeu à pergunta do advogado, o senhor falou em destruição de documentos? Sim. Ele orientou o senhor a destruir? Ele me disse, se tiver, você destrua. Relativo a esses encontros de contas? Relativo à relação nossa com o João Vacari do pagamento de 1% das obras que nós tínhamos esse tipo de acerto. Para retomar uma questão que foi colocada aqui pelo defensor da emissão dos debêntures, essas emissões de debêntures são relacionadas ao financiamento imobiliário, ao financiamento da OAS Empreendimentos? Como o senhor pode esclarecer? Eu não tenho detalhe, mas foram debêntures específicas para a OAS Empreendimento e não específica para um empreendimento A, B ou C. Então, era um título que se dava em garantia os bens que você dispunha e o recurso saía, tinha algumas restrições, se não me falha a memória, na regulamentação da época, que tinha que ser em imóveis preferencialmente até 500 mil reais, eu posso estar errado aí, 450, mas era 500 mil reais. Caso o imóvel maior, não teria problema, desde que a média estivesse dentro desse padrão de 500 mil reais. Quando, em relação a esse imóvel que ficou, o senhor afirma ter ficado com a família do ex-presidente e foram feitas as reformas, foi feito algo similar em favor de algum outro comprador de unidade do edifício Solaris? Desculpe. O senhor mencionou que o senhor... Alguma outra pessoa? Alguma outra pessoa teve esses mesmos benefícios? Eu tenho conhecimento, não. No decorrer das investigações, eu soube que tinha uma cunhada ou coisa do João Vacari e tinha uma outra pessoa que teria trabalhado como assessor do presidente, mas a mim nunca me foi solicitado nada sobre esses dois imóveis. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, eu estou à disposição e meu intuito aqui é de colaborar com a justiça no sentido de falar a verdade. Eu não tenho que esconder as coisas que estão acontecendo no país me fazem tomar esse tipo de atitude, por isso que eu estou aqui todas as vezes que forem necessárias. Certo. Então, declaro encerrado o depoimento do senhor José Aldemar Pinheiro Filho. Vai interromper a gravação.